Glória a Deus, irmãos, a graça e a paz, amém? Quero compartilhar a palavra com os irmãos e a gente vai depois orar no final. Mas quantos têm sido abençoados no jejum de 40 horas? Diga amém. Pergunta para o irmão aí, se está sendo incendiado? A fogo do Espírito fluindo aí, porque ontem já começou liberando o poder de Deus. Vida de Deus, fluindo desse Espírito, palavra foi liberada, foi poderoso, amém? Quantos receberam a palavra de ontem? Diga amém. Amém. Quero ler com você um texto. Eu coloquei aqui um PowerPoint também. E eu coloquei o tema dessa palavra de nada vai nos parar. Você crê nisso ou não? Diga assim comigo, nada vai nos parar. Fala para o irmão do seu lado assim, nada vai parar você nesse semestre. Ah, mas você não está muito acreditando não, viu? Amém, irmãos? Ei, não converse agora, queria que você prestasse atenção na palavra. Eu trouxe um negócio aqui que eu quero ilustrar também para vocês. Essa palavra, quero só uma ilustração simples, mas tenho certeza que a palavra vai tocar você hoje, em nome de Jesus, amém? Quero ler um texto com os irmãos. Dá para projetar aí o PowerPoint? Atos capítulo 12, verso 5. Atos 12, 5. Atos 12, 5, olha o que diz. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante de Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Olha o verso 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocou ele o lado de Pedro, e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram, caíram-lhes das mãos, ou seja, a corrente caiu das mãos. Aí o verso 8 foi, eu entendo que isso aqui é uma chave para nós. O verso 8 diz o seguinte: disse-lhe o anjo: cinja-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, o anjo falando para ele, para Pedro, disse mais: põe a capa e segue. Cingir aqui, esse cingir aqui é colocar o cinto. Aperta o cinto, né? Em outras palavras. Eu quero compartilhar sobre esses 3 pontos aqui que tem a ver conosco, para nós avançarmos nesse segundo semestre e conquistarmos tudo aquilo que o Senhor já nos deu na cruz. Diga amém. Diga amém. Então eu quero que a gente ore agora por revelação, sabedoria, vida de Deus, através da palavra, que o Senhor venha tocar em nosso coração, venha nos dar revelação, experiência com a palavra, e possamos viver um tempo novo a partir desse semestre. Diga amém. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, e pedimos que o Senhor fala conosco. Libera, Senhor, mais uma porção da Tua palavra, ó Deus. Que o Senhor venha nos encher, ó Deus, com a Tua palavra, trazendo vida, revelação no nosso coração, quebrando todo paradigma, Senhor, quebrando toda ação do diabo na nossa mente. Nós cancelamos e declaramos que a Tua palavra vai gerar algo novo, algo transformador que nos edifica, Pai. Nós clamamos agora e nós oramos para que o Senhor fale conosco, liberando a Tua palavra em cada coração, em cada irmão que está aqui, no nome do Senhor Jesus. Diga amém. Irmãos, quero começar falando uma ilustração. Conta-se uma antiga lenda, que, isso bem antigo, na Idade Média, que um homem muito religioso mesmo, ele foi injustamente acusado por causa de um assassinato de uma mulher. Só que ele não era o assassino, mas na verdade o autor do assassinato era uma pessoa muito influente naquela época. E por ele ser influente, ele queria, já desde o primeiro momento, colocar essa pessoa como bode expiatório. E aí ele queria encobertar o verdadeiro vilão da história, que era ele mesmo. Então o homem, ele foi levado para julgamento. Esse que era inocente, ele foi levado para julgamento. Presta bem atenção. E aí o resultado já era certo, já era forca, ele iria ser executado. Mas ele sabia que tudo iria ser feito de uma maneira para condenar mesmo, uma maneira errada, ilegal. Ele não tinha chance de sobreviver, não tinha como sair vivo daquela história. E aí até o juiz que ia fazer ali o julgamento estava também de conchavo, combinado ali para levar o homem à morte.
Só que o juiz também era muito religioso e ele simulou ali um julgamento justo. E esse juiz, ele faz uma proposta para o acusado para que ele provasse que fosse inocente. Aí o juiz falou para ele assim: olha, eu sou um homem, mas de muita profunda religiosidade. E por isso eu vou deixar você nas mãos do Senhor. Deus vai salvar você. E aí ele fez assim: olha, eu vou escrever num pedaço de papel a palavra inocente, e no outro pedaço de papel eu vou escrever a palavra culpado. Diga comigo: inocente, culpado. E aí o juiz falou isso para ele. E aí ele falou assim: eu vou sortear os dois papéis, e aquele que sair na sua mão vai ser o veredito. Tá. Aí o Senhor então, ele falando, o juiz falando, então o Senhor vai decidir a sua sorte, aí você talvez vai ser salvo e tudo mais. Só que sem o acusado perceber, o juiz ele prepara os dois papéis, e nos dois papéis ele escreveu o culpado. Não tinha, ele não falou que era um inocente e outro culpado. Nos dois papéis ele escreveu culpado. E agora? De qualquer maneira ele ia perder o rumo, sim ou não? Sim ou não? Naquele instante então ele faz isso, e aí, veja, não tinha então chance do acusado ser livre da forca, não havia saída. E aí o juiz vai lá, coloca os dois papéis em uma mesa, chama o acusado e fala assim: olha, escolhe um. Aí o homem, parou alguns minutos, ele ficou ali pressentindo a vibração. Ele aproximou rapidamente, confiante ali nos papéis que estavam na mesa, e ele pegou um dos papéis, rapidamente colocou na boca. E ele engoliu o papel. E agora? Engoliu o papel, nem ele viu o que era lá. Aí os jurados que estavam presentes ali naquele local, eles reagiram com surpresa, indignados com a atitude do homem. E falaram, o que você fez? Por que você comeu o papel? E agora? Como é que a gente vai saber se realmente você vai ser alguém liberto, ou qual vai ser o veredito? Aí ele falou assim: é muito fácil vocês saberem, respondeu o homem. Basta olhar para o outro papel, para o outro pedaço que sobrou. E aí nós vamos saber, nós saberemos que eu acabei de engolir o contrário. E qual foi que ele engoliu? Qual foi que ele engoliu? Acusado, culpa. Ou seja, qual o papel que foi lá? Não, ele não sabia. Ele comeu o papel que era acusado, só que o juiz já queria derrubar ele. Irmãos, imediatamente o homem foi liberto, porque ninguém viu o juiz fazendo o conchavo ali de enganar ele. E ele foi rapidamente comer o papel. Quando ele come o papel, sobrou outro papel. E na cabeça dele, qual que era? Inocente. Por que eu estou te falando essa história aqui, essa ilustração? Muitas vezes nós, na nossa vida, nós encontramos diante de nós situações onde tudo parece estar perdido. Vou ser franco com os irmãos, nós em algum momento da nossa vida, nós temos muitas razões para desistir. É verdade ou não é? Sim ou não? Muitos momentos, todos nós, não, hoje eu abro mão, hoje eu vou desistir, hoje eu não quero mais saber. Em muitos momentos. Agora eu vou dizer para você, o mundo conspira contra nós. O inferno nos ataca constantemente, sistematicamente. As adversidades, as dificuldades se levantam com força de uma grande tempestade. O pastor falou ontem, é um teste você passar pelo processo da vida cristã, porque vai acontecer várias tempestades no meio do caminho. E aí nós somos tentados a desistir, muito vento, muito problema, dificuldade, situações, não, eu vou abrir mão, chega. É assim ou não é? É assim ou não? Sim. Mas a minha palavra para você hoje é de perseverança, diga amém. Por quê, pastor? Porque nós como igreja, nós precisamos nos posicionar, sabendo que nós não estamos sozinhos. Fala para o irmão assim, você não está sozinho. Nós precisamos nos posicionar, por quê, irmãos? Porque o Senhor está conosco, e a palavra para nós é essa. Projeta aqui para mim, varão. A palavra de Deus para nós hoje é essa: nada vai nos parar. Agora, eu queria desafiar você a ficar em pé um instante, assim, para a gente quebrar um pouco o protocolo aí. E você escolhesse alguém que você não tem aí muita vínculo, afinidade e tal. Rapidamente, alguém, uma pessoa, um homem, uma mulher, rapidamente faça isso em nome de Jesus. Só para a gente quebrar o protocolo aqui e a gente declarar a vida de Deus, a palavra. Encontrou esse irmão? Encontrou essa irmã? Olha para ele, diga para ele assim, fala para esse irmão assim, ó: nada vai nos parar.
nada vai nos impedir de avançar. Nós vamos avançar. Fala para ele, Deus vai transformar a sua vida. Deus vai fazer a tempestade se tornar milagre. Nada vai parar você no nome de Jesus. Oh Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Tá bom, só isso aí. Amém. Então veja, vamos voltar aqui, presta atenção. Quero ser breve com os irmãos. Alô, olha. O texto que nós lemos então fala da prisão, né, do apóstolo Pedro. E aí a gente vai entender isso aqui, que em Atos 12:5, que a gente acabou de ler, Pedro estava preso. A Bíblia diz que ele estava aprisionado. E se você começar a ler o verso 5 com calma, com clareza, você vai perceber que a partir do verso 1 ali, verso 1 até o 4, mais ou menos, você vai perceber que Pedro não estava sozinho na prisão. E aí, no versículo 1 ao 4, eu quero só contar assim por cima aqui para você a história, nós vamos aprender que Pedro foi preso com um colega ministerial, com o líder de treinamento, com o líder de célula, com o discipulador. Ele foi preso. E ele foi preso com um irmão chamado Tiago. Pedro e Tiago foram presos. Você conhece a história, eu quero só relembrar para você. Então, do verso 1 ao 4, nós vamos aprender que Tiago, ele nem esquentou também a cadeia. Ele foi preso junto com Pedro, mas logo na sequência, ele foi preso hoje. No outro dia, o soldado foi, pegou Tiago e levou ele para ser morto, degolado, foi martirizado. Nem deu para esquentar na cadeia, já morreu. Como você está me entendendo? O verso 5 diz então que Pedro poderia, então, apresentar ao povo também, como sendo alguém que ia ser morto. Mas aí o que acontece no texto? A madrugada acontece que veio um grande mover de Deus através do anjo, e aí Pedro não morreu. E aí um milagre aconteceu poderosamente na vida dele. Mas por que está acontecendo? Por que esses caras foram presos? A Bíblia fala que Herodes era o rei da época. E ele estava esperando amanhecer para apresentar Pedro ao povo. Então ele não queria matar de uma vez. Para Herodes ele estava sendo usado pelo diabo para destruir a obra da igreja naquele tempo. E aí veja, ele falou assim, não vou matar tudo de uma vez. Vou matar Tiago aqui, só para o pessoal entender quem manda aqui, quem é rei. E depois eu vou matar Pedro. Certo? E aí ele pensa dessa maneira, então ele vai lá e mata Tiago, só que deixa ali Pedro preso. Mas por que isso está acontecendo? Por que há grande ação do diabo contra esses irmãos? Então vou te falar uma coisa sobre isso. Os homens de Deus, Pedro e Tiago aqui, eles provocaram tanto o rei Herodes, provocaram tanto que a reação foi muito forte. Herodes queria matar, não só prender, e prendeu, mas não queria só prender, queria matar. Mas por que queria matá-lo? Irmãos, nós precisamos, nesse tempo que nós estamos vivendo, eu falo para a liderança dos jovens, falo para o nosso culto, nós precisamos aprender a discernir o ambiente que nós estamos e perceber o que está acontecendo, qual é a ação que está havendo no nosso meio. Então veja, nós precisamos perceber, aqui nesse contexto, a igreja estava sendo perseguida. A igreja estava sendo acusada. Por quem? Pelo diabo. Mas Satanás, o diabo, ele está usando pessoas. E aqui ele usou Herodes. Herodes aqui ele é um fantoche nas mãos do diabo, nas mãos de Satanás. Assim como na nossa realidade, organizações, governos, mundiais estão sendo levantados por Satanás para impedir o avanço da obra de Deus, da nossa igreja. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Quero só alertar você, nós precisamos ter um olhar espiritual e ter a impressão no nosso espírito daquilo que Deus está fazendo e que o diabo está trabalhando para mim para paralisar aqueles que são de Deus. Então, vamos voltar aqui no texto. Jesus havia deixado Tiago como pastor presidente da igreja em Jerusalém. Certo? Tiago, então, aqui, ele é o pastor da igreja, filho de Maria, né? Com José, o carpinteiro, irmão de Jesus e tal. E aí ele deixou um outro líder para ganhar o povo. Quem que era? Pedro. Os irmãos estão me entendendo? Veja, Pedro então era o estrategista. Pedro, ele é aquele cara que evangeliza, que conquista. Mas quem pastoreava era Tiago.
Pedro buscava as almas, mas era Tiago quem pastoreava as pessoas que chegavam na igreja. Então Pedro, você sabe da história, Pedro cheio do Espírito, inflamava os irmãos, falava do sonho, da conquista, vamos avançar, vamos conquistar. Em uma reunião de 120 saiu para 3.000, o pau estava quebrando, mover de Deus. E os irmãos evangelizando, convertiam as pessoas da cidade, todo mundo ali avançando, e aí o diabo viu. Falou, o que está acontecendo? O diabo no inferno, né, com seus capetas lá e a turma. O que está acontecendo? Cadê nossas encomendas? Eu só estou ilustrando, né, meu irmão? Pelo amor. Mas ele deve ter pensado junto com os seus demônios. Cadê o fulano de tal? Não, não deu demônio, não deu não, porque chegou lá, os irmãos lá da videira, começou a pregar para ele e converteu. Ele começou a ver o povo se convertendo. O destino final era o inferno. Mas chegou alguém lá e falou, não, ó, Jesus é o Senhor. Peraí, você é salvo pelo amor, pela graça de Deus. O mover era tão grande que estava acontecendo lá nesse tempo, porque era evangelizado prostitutas, as prostitutas se convertiam, eram evangelizados os matadores, se convertiam, os pobres se convertiam, os religiosos se convertiam. Meu, o negócio estava pegando. Várias camadas da sociedade naquele momento, todos estavam convertendo ao evangelho de Cristo lá em Jerusalém. Já ficou furioso. Não, essa igreja está atrapalhando aqui meu trabalho aqui no inferno. Peraí, quem é esse Pedro? Que negócio é esse de pastor Tiago? Vocês estão me entendendo aqui? Irmãos, vou falar para você, se a igreja aqui em Atos, ela estava atrapalhando a obra do diabo, vou falar para você, no nosso tempo, assim como eles estavam atrapalhando, nós fomos chamados por Deus, levantados por Deus para atrapalhar o inferno, assim como disse João. Lembra de João? 1 João 3,8 diz o seguinte: para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Diga amém. Quantos são filhos de Deus aqui? Quantos são filhos de Deus? Então eu vou falar, faz parte do seu trabalho desfazer as obras do diabo nesse tempo, nessa geração, nesse bairro, nessa cidade, no nome de Jesus. Então Satanás percebe ali, ele vê o prejuízo. Prejudicado, porque ninguém está indo mais para o inferno. Ele ficou revoltado e ele arquiteta, ele cria um plano para destruir a igreja. Ele se levanta contra a igreja, contra os líderes. Percebe aqui tem um padrão, nós precisamos perceber espiritualmente. Existe um padrão. Toda vez que a obra de Deus está avançando e está conquistando, o diabo ele vai trabalhar como um padrão. Qual o padrão? Ele sempre vai pegar os líderes da igreja. Porque se ele para o líder, ele para o pastor, ele para o discipulador, ele para o obreiro, ele para os membros. Os irmãos estão me entendendo? Os irmãos estão comigo? Então veja, sempre que o diabo deseja parar na igreja, o que acontece? Primeira coisa que acontece, vai para cima dos líderes. Vai para cima. Mas Jesus falou algo sobre isso, Mateus 26:31. Ferirei o pastor, e as ovelhas se dissiparão. Jesus estava alertando. E nós, como líderes, nesses dias, né, dessa geração, nós vamos estar atentos àquilo que Deus já falou através de Cristo. A gente vai perceber. Existe uma ação do diabo contra a igreja, é verdade. Mas se você não perceber que existe Deus agindo por detrás para ver o mover, nós acabamos perdendo a oportunidade. Amém? Eu vejo assim, né, nós aqui, Deus está movendo poderosamente. Mas nós não podemos ficar esperando Deus mover. Não, Deus está passando a mover, né? A gente está aqui assistindo, que legal, não é. Não, você perde a oportunidade. Os irmãos estão comigo? Então veja, o diabo sabia disso e ele pega os líderes da igreja e leva presos. Pedro, Tiago. E aí o diabo então coloca a fúria no coração desse rei, enviado do inferno, Herodes. E ele agora está incomodado com a igreja. Como que essa igreja está crescendo? Como que essa pregação, que pregação é essa da graça, do amor de Deus? Que negócio é esse? Como assim? Só existe um rei, sou eu, Herodes. Não existe outro rei, não. Cara, esse era o cenário. Mas aí a Bíblia fala que algo aconteceu na prisão de Pedro e Tiago. Os soldados estavam ali, eles entraram onde estavam reunidos Pedro e Tiago, e eles perguntam: quem que é Pedro? Você imagina, Pedro pregando, salvando pessoas, Tiago consolidando, dando rumo, ensinamento, entre os soldados no culto. Quem que é o pastor Anderson aqui? Sou eu. Você está preso no nome de Herodes agora. Quem que é o líder dos jovens? Sou eu. Então você também. Você está preso.
E aí eles se levantam, eles falam, descobriram quem era, os líderes e levaram preso. Só que tem uma coisa que aconteceu aqui. Quando eles começam a levar esses dois, eles pegaram um cara errado. Pegaram o Tiago. Pra você ter ideia, tinha 4 Tiago lá naquele momento. E levaram um errado. Presta atenção. O diabo ele prendeu o Tiago errado. Por quê? Na igreja primitiva, naquele momento, tinha 4 pessoas chamadas Tiago. Era para prender o Tiago, filho de José, que era carpinteiro, casado com Maria, mãe de Jesus de Nazaré. Era esse que era para prender, não prenderam ele. Os soldados só viram lá que ele é filho de Maria e coincidiu o nome das mães. Era Maria Madalena, outra Maria, não lembro agora, não me recordo agora, acho que é Maria de Nazaré. Só que o nome era Tiago dos dois. E aí veja, os soldados então prendem o Tiago errado, eles prendem o filho da Maria, que não é da família de Jesus, é só parente, não era o irmão, era tipo como se fosse primo. Eles vão prender o primo de Jesus, em vez de prender o irmão de Jesus, Tiago. Prenderam o pastor errado. Os irmãos estão me entendendo? Deixa eu te falar o que eu quero dizer com isso. Eu imagino o seguinte: os soldados chegam, vão prender lá os 2 líderes da igreja e perguntam: quem é Pedro? Aí o cara levanta a mão: sou eu. E Tiago? Quem é Tiago? Filho de Maria, de José? É. Só que não falou sobre o nome, levou o primeiro que estava. Presta atenção. Na prisão, então, já encarcerados, no dia seguinte, chegou o soldado, abriu a cancela ali e falou assim: Tiago, o rei mandou chamar você. Hoje você vai morrer. Cara, foi o que aconteceu. Ele ainda deu uma olhadinha para Pedro e falou assim: Pedro, amanhã é você. Só estou ilustrando para você entender um pouco melhor aqui a história, amém, irmãos? Espero que você consiga entender. Só que aqui me chama a atenção, Pedro não estava preocupado. Pedro não estava nem aí. Como que não estava? O cara estava tranquilo. Sabe por que ele estava tranquilo? Porque ele sabia que não era o dia dele morrer. Por quê? Porque ele recebeu uma palavra de Deus. Aqui tem um princípio. Toda vez que você recebe uma palavra de Deus, você tem que guardar no seu coração. Porque essa palavra vai te sustentar no meio das tribulações. Por que Pedro recebeu essa palavra? Jesus, quando ressuscitou, liberou uma palavra para ele. Jesus falou para ele: olha, Pedro, quando você ficar velho, te pegarão pela mão e te levarão aonde você não quer ir. Aí Pedro, na hora que estava preso, lembrou: eu não vou morrer amanhã. Por quê? Porque eu recebi uma palavra: quando eu ficar velho. Ele tinha 43 anos quando ele foi preso. 43. A Bíblia fala que quando ele ficasse velho, que ia pegar ele pela mão. Então ia demorar muito. Ele falou: não é hoje que eu vou morrer, não. Olha que importância que tem a palavra quando é liberada aqui. Deixa eu te perguntar: você tem uma palavra de Deus para a sua vida? Então assim, mesmo que Herodes quisesse matar, não ia conseguir. E aí Pedro no dia seguinte, tranquilão, na época dele lá, jovem assim, 40 anos ali, né, 4.0, estava tranquilo, não vou morrer hoje, Deus tem uma palavra para mim, não é essa de morte, não é agora. Os irmãos estão me entendendo? Irmãos, cada palavra que é ministrada aqui, no encontro, na conferência, na imersão, essas palavras são para que você tenha convicção de que Deus está trabalhando a seu favor. É fundamental a gente como igreja guardar a palavra de Deus no nosso coração. Por que eu estou te falando isso? Fica firme, irmão. Fica firme. Há uma promessa divina na nossa vida. Há promessas que Deus prometeu que vai realizar. O que vai definir se vai acontecer ou não é o quanto tempo você vai ficar firme confiando na promessa. Se o Senhor prometeu alguma coisa na sua vida, pode sair sangue do calcanhar aí, mas que ela vai se cumprir, ela vai. Então veja, Tiago foi martirizado, Paulo quebrou aqui, ele já era, morreu. Mas Pedro permanece na prisão. E aí a Bíblia relata que quando o anjo chegou, Pedro estava dormindo. Imagina, você está preso, foi preso ali, né, aos olhos assim, do natural, inocente, mas a sentença para você é morrer no outro dia. A Bíblia fala que Pedro estava dormindo. Irmão, quem sabe que vai morrer no outro dia, vai dormir a noite toda? Eu não dormia. Amanhã e agora? Meu Deus. Passar a noite em claro, assim ou não? A preocupação rouba o sono. Alô? A preocupação tira a sua paz. Eu vou dizer para você: pessoa preocupada não dorme. Pessoa que não confia na palavra do Senhor perde o foco do propósito de Deus. Mas Pedro estava dormindo tranquilamente. Sabe o que eu vejo nessa parada de Pedro? Confiança.
Nós vamos confiar. Aquele que prometeu a promessa, a Bíblia fala, ele é fiel para... Então vamos fazer a nossa parte, confiar. Vamos confiar. Eu tenho, todos esses anos que eu tenho estado na igreja, primeiro como membro, depois se tornei parte da equipe, eu e a Meire, a gente decidiu confiar. Mesmo que tudo dizia que não, mesmo que as pessoas diziam que não, mesmo que circunstâncias, ventos, tempestades diziam que não, nós decidimos confiar e permanecer naquele que prometeu a promessa. Agora, é o teste de cada um de nós. O pastor falou ontem, são as fases que vão acontecer, e se nós não passarmos os processos, nós nunca seremos aprovados. Amém? Diga amém. E outra coisa sobre essa questão, se Deus vai prometer, eu preciso confiar nele, glória a Deus. Então, se eu acredito na promessa, eu preciso então parar de ouvir o diabo falando que não vai acontecer. Eu preciso parar de ouvir o rei ameaçando, olha, vocês vão morrer, eu não quero saber, eu tenho uma coroa, eu sou o rei. Cara, ele pode ser o rei agora, hoje, mas ele pode perder a coroa amanhã, e aí? Você entende isso? Agora tem um outro princípio aqui, aquele que lhe faz a promessa, a Bíblia diz que ele vive para todo sempre, ele não vai perder a coroa. Ele é eterno, diga amém. Ele é imortal, diga amém. Todo rei aqui na terra só é rei porque ele tem uma coroa e o cetro na mão. Mas aquele que prometeu permanece no trono para sempre. Oh Deus! Então beleza, vamos chegar lá. O anjo então, ele chega, acorda Pedro. Imagina um anjo acordando Pedro. Só cena de filme, né? Spielbergianos, né? Mas acorda, eu acredito que foi um acordar assim tranquilo. E ele fala 3 coisas. Cinja-te, calça as tuas sandálias e põe a capa. Diga assim comigo: cinto, sandália e capa. Eu quero compartilhar esses 3 pontos com você. E eu tenho certeza que nós vamos sair daqui, como foi ontem, incendiados com o poder da palavra de Deus. E vamos avançar, nada vai nos parar no nome de Jesus. Diga amém. Então veja, a palavra cingir ou cinge-te significa colocar o teu cinto. Eu arrumei um cinto aqui. A pastora me ajudou. Não sei se vai prender, irmãos. Me ajuda aqui. Você pegou o cinto, irmão, não deu certo. Era pequeno. Tem que correr com o som lá. Tá bom. Só para você ilustrar aí. Olha, cinto é só ilustração, viu, irmão? É muito pobre, mas é benção. A capa, põe a capa também. Corta isso daí, não põe lá no YouTube, não. O irmão perguntou se eu era rei, o irmão perguntou aqui. Quem postar no Stories aí tá morto depois. O meu tênis vai ser a sandália. Olha, os irmãos estiverem perto aí, cuidado com o chulé, mas não tem, mas talvez, né? Sei. Mas isso aqui era que Pedro tinha. Ele tinha isso daqui, mas quando ele foi preso, eu vou tirar aqui, irmão, não repara não, só meu pé não é muito bonito, não olha para ele não. Mas quando ele foi preso, você sabe, quando alguém vai preso, nada ele pode levar. E aí tiraram a sandália, tiraram a capa, e tirou o quê? Bom, tiraram de Pedro isso aqui. Nesse cenário, sem a sandália, sem a capa e sem o cinto, ele está preso. E a sentença é morte. Então o anjo aparece e fala para Pedro: Pedro, coloca o cinto. Amarra forte o cinto. Coloca as sandálias. E lança nas costas a capa. Diga assim comigo: cinto, sandália e capa. Eu quero falar desses pontos rapidamente com você. É bem simples. Esses 3 pontos aqui tem muito a ver conosco, para o nosso alvo, para o nosso tempo de igreja, para a gente avançar. Tem tudo a ver. Eu estava conversando com o som, né? A gente estava conversando o que a gente ia ministrar e tal. Ele falou: ministra no sábado. Eu falei: estou me dando um texto aqui e tal. Não, é isso mesmo. Eu falei: então acabou, vamos lá. Por que eu quero falar sobre esses 3 pontos? Se a gente confiar naquilo que Deus está falando, irmãos, nada vai nos parar, nada. Então, primeiro ponto, projeta aí para mim. O primeiro elemento, para que nada possa nos parar, para que haja um incendiário, é o cinto. Todos nós
temos que saber que esses elementos que Pedro estava usando era uma ferramenta espiritual na vida dele, que o anjo estava trazendo revelação para ele vencer a adversidade. A gente sabe que uma pessoa é presa, ela não pode levar nada, não é verdade? Ela chega na prisão, deixa tudo lá fora, ela entra sem nada. Logo então, quando Pedro chega na cadeia, a primeira coisa que acontece é o quê? Todo mundo tirou as coisas dele. Mas eu quero ilustrar aqui espiritual para você. Foi o diabo que tirou dele. O diabo tirou as sandálias, o diabo tirou o cinto, o diabo tirou a capa. Porque ele sabia que Pedro era um homem enviado de Deus. Você imagina a situação. E aí veja, a primeira coisa que o anjo fez quando foi falar com Pedro, falou para ele, coloca o cinto. Coloque o cinto. Irmãos, deixa eu explicar isso para você. Cinto para um judeu, naquela época, não sei hoje, naquela época, fala de identidade e fala de firmeza. Diga comigo, identidade, firmeza. Nos dias de Jesus era assim também. Não havia lá exame pré-natal igual é hoje, para saber quem era ali, se era homem ou se era menina, quando fosse nascer. E o casal naquela época tinha que esperar nascer para descobrir se era menino ou menina. E se fosse homem que nascesse, eles davam, o pai dava um cinto para o filho. Porque naquela época o cinto representava masculinidade, identidade, firmeza. Mas se fosse menina, a mãe ela dava um cordel com 10 dracmas, um cordão grandão com 10 pedras, se fosse mulher. Aí veja, só para você entender isso que eu quero compartilhar, para você entender o princípio, é assim, ó. Você sabe quando Jesus ele falou para aquela mulher que se ela perdeu uma dracma, ela não enlouquecesse, porque ela ia atrás até achar. Está lá na Bíblia isso daí. E aí, quando Jesus fala isso para essa mulher, ele está falando do costume judaico. Então veja, um judeu homem, ele não podia ficar sem cinto. Naquela época os homens usavam vestidos. Era difícil de andar, difícil de correr, ainda mais se fosse subir. Complicado sem um cinto. E o cinto aponta para duas coisas na vida do judeu, que eu acredito tem a ver conosco. Primeira coisa que o cinto aponta, identidade. Todos nós, homens de Deus, mulheres de Deus, o Senhor nos deu identidade, diga amém. O cinto aponta para a identidade. E o cordel de 10 dracmas aponta também para a identidade quando é mulher. Agora, segundo ponto em relação a essa questão do cinto, é a firmeza. Irmãos, o cinto de Pedro aqui, ele não podia andar sem o cinto. Ele andava, não que ele não podia, ele andava, mas andava devagar, com dificuldade, não podia correr, não podia ser rápido, atrapalhava. Os irmãos estão me entendendo aqui? Então eu vou falar para você, quando o diabo prende Pedro, não foi por causa de Herodes foi usado pelo diabo, mas quando o diabo ele prende aqui Pedro, a primeira coisa que ele tirou foi o cinto, tirou a identidade. Quantos irmãos nessa pandemia perdeu a identidade? Perdeu a firmeza, abriu mão do propósito, negociou com Herodes. Os irmãos estão me entendendo? É tempo da gente despertar. É tempo da gente se levantar como eu falo aqui dos radicais livres, é tempo da gente se levantar como homens e mulheres de Deus para esse tempo, mas com identidade, com firmeza, com os propósitos, sabendo quem é, para onde vai, como que vai, porque é isso que Deus quer fazer no nosso meio. Atente aqui, quando o diabo ele quer paralisar a vida de alguém, ou a vida de um jovem, de um homem, a primeira coisa que ele faz é colocar dúvida na identidade, dúvida de quem ele é, dúvida na firmeza. Quantos irmãos não têm dúvida, não sabem quem vivem aquele negócio, acho que não vai dar certo não, e se não der, e se for um problema, falta de identidade, falta de firmeza. Por quê? Porque o diabo está trabalhando, está querendo destruir. E quando o diabo pega um crente, ele lança dúvida na mente, acusação, intimidação, culpa, medo. Aí o que acontece com o crente? Confuso, fica confuso. Por quê? Porque o diabo tirou a segurança, o diabo tirou a identidade que estava no coração, a identidade estava firmada no coração com grande revelação, experiência com Deus, mas o diabo vem e rouba. Eu vou dizer para os irmãos, olha, medo tem assolado a nossa geração. Medo dos jovens, muito medo. Medo de casar, medo de correr, medo de avançar, medo de conquistar, medo de caminhar. Por quê?
Porque o diabo está tirando o cinto. O diabo está tirando a identidade. Os irmãos estão comigo? Então o anjo chega aqui para Pedro e a primeira coisa que ele fala, Pedro, coloca o cinto. Aqui começa a restituição. A primeira coisa que o diabo tinha tirado, Deus começa a restituir. Os irmãos estão me entendendo aqui ou não? Pega as suas mãos, eu quero declarar sobre nós, no nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus, que hoje o Senhor vai restituir o teu cinto. No nome do Senhor Jesus, que vai ter firmeza, restauração de identidade. Nada, ninguém vai te parar nesse tempo, nesse semestre, porque Deus está restaurando e restituindo o cinto de Deus na sua vida. Aleluia. Outra coisa, precisamos renovar a mente. Eu percebo que a gente precisa renovar a mente para o mover que Deus está fazendo. Você não é meio crente. Você não pode pensar que você é meio líder, meio discipulador, meio membro, meio irmão da igreja. Não. Você é completo. Você tem tudo que você precisa, que você recebeu quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Mas presta atenção. O diabo, ele quer tirar a sua visão. Vamos quebrar o protocolo aqui de novo, rapidinho. Só um amigo, irmão, está me ajudando. Obrigado, irmão. Valeu aí. Mas você pode dizer algo aqui? Você vai dizer assim, diga com a sua fé, com a sua ousadia, mas você vai falar, diabo, olha, se prepara, porque eu vou pegar de volta o meu cinto. Eu vou pegar de volta a minha identidade. Você pode fazer isso? Vamos lá então, fala no 3. 1, 2, 3 e... Diabo, eu vou pegar o meu cinto de volta. A minha identidade, a minha firmeza, nada vai me parar. Fala para o irmão assim, ó, aperta o cinto aí. Nós vamos avançar. Segundo elemento, sandálias. Diga comigo, sandálias. Essa é a segunda coisa que o diabo tirou quando Pedro foi preso. Sandálias. Aqui na Bíblia fala alparcas, né? Muito feio esse nome. Mas Pedro estava descalço na cela. Naquela época, irmãos, lá não existia estradas pavimentadas igual é hoje. Existia sim pavimentação, mas era tudo com pedra mesmo. E quando não tinha pedra, você imagina, era cheio de pedras irregulares. Era um negócio muito complicado. Não dava para correr. Não dava para avançar descalço. Até hoje é assim, né? Se você sai na rua aí com calor, com frio, você não consegue, porque o pé é muito sensível. Machuca os pés, é verdade ou não é? Agora deixa eu te falar. Essas alparcas aqui, as sandálias, fazia com que Pedro andasse muito bem. Fazia com que ele corresse a carreira proposta. Nós precisamos entender aqui um princípio. Quando eu não estou com a sandália, eu não consigo, eu não posso correr a carreira proposta. Não dá. Por quê? Você fica limitado. Você fica refém. Descalço, vocês não estão me entendendo? Descalço pode até correr, mas não consegue correr muito. Começa a queimar os pés, começa a fazer bolha. É assim ou não é? Muita gente perdeu o ritmo da obra. A quarentena veio para testar, não foi? Eu estava conversando com alguns irmãos, alguns jovens, alguns irmãos. Irmão, e aí, vamos voltar, culto de celebração, tal, culto dos jovens. Não, eu estou em casa há 4 meses, mas eu quero férias. Como assim? 4 meses em casa, quer mais férias? Perdeu o ritmo da obra. Muitos irmãos estão paralisados porque o diabo tirou as sandálias. Aí a Bíblia fala o seguinte, Efésios, só vou comentar. Efésios diz que o nosso calçado é o evangelho da paz. Efésios diz que o nosso calçado é o evangelho da paz. E aí no meio desse levante todo o diabo, ele faz a quarentena, não sei para você, a gente percebeu na quarentena, um grupo, né, avançando, conquistar outro grupo não, graças a Deus, quarentena, não quer saber de culto não. Que igreja? Não conheço não. Por que tem essa mentalidade? Porque perdeu a paz, medo, dificuldades, alguém espirrava do lado já. Não estou falando que a gente é para ser imprudente, nada disso, mas eu prefiro ser confiante na palavra, crendo que Deus falou. A Bíblia fala, se Deus deu o seu próprio filho, porventura ele não te daria outra coisa? Se ele deu Cristo, você acha que ele não vai dar cura? Eu acho que vai, é questão de crer. Mas aí perdemos a paz.
paz para vir para o culto, paz para liderar, paz para fazer a obra, mente cheia de dúvidas. E aí surgem aquelas conversas que você já ouviu muito, pensamentos: acabou o meu tempo aqui, agora eu não consigo mais, não quero mais liderar, estou cansado, não quero, Deus não está comigo. Irmãos, quem fala isso, nós vamos instruir ele e direcioná-lo, porque esses pensamentos são pensamentos do diabo para paralisar a vida dele, porque ele deixou o diabo roubar as suas sandálias. Mas eu quero declarar aqui hoje, no nome do Senhor Jesus, chegou o tempo da restituição e nós vamos avançar como nunca antes. Pastor, mas por que o diabo pegou as sandálias? Porque descalço a gente não pode avançar muito. Não pode ir muito longe descalço. E isso que o diabo fez com Pedro. Os irmãos estão me entendendo? O diabo falou assim para Pedro, estou ilustrando: olha, Pedro, você chegou muito longe, já está bom. Preso aqui já está ótimo. Pedro, você já ganhou muitas pessoas, dá um tempo aí. Acabou o chamado na sua vida. Você andou muito longe, chega, acabou. Daqui você não passa. Quantos líderes foram limitados pela ação do diabo? Você abriu uma célula, o diabo falou assim: aqui, tá bom, chega. Só uma célula, tá ótimo. Você multiplicou uma vez, para que multiplicar de novo? O que é isso? Não, tá bom essa célula aí, multiplica só esse aí, tá bom. E os irmãos que levaram muitos jovens para o encontro, muitos adultos para o encontro: não, não precisa levar ninguém para esse encontro não, já foi muita gente, não precisa trabalhar não, diz que os irmãos chegando agora trabalham. Tudo ação do diabo para perder o rumo. Os irmãos estão me entendendo? Mas eu tenho uma palavra do Senhor para você. Hoje Deus está falando comigo e para você: coloque de volta as sandálias. Por que Deus quer que você coloque de volta as sandálias? Porque nós vamos muito mais longe. Você vai muito mais longe. Quantos aqui ganharam muitas pessoas para o Senhor Jesus? Quantos ganharam uma pessoa? Você vai ganhar muito mais. Quantas células você multiplicou? Uma, duas, vai multiplicar muito mais. Quantos ganharam dinheiro aqui esse ano? Muito dinheiro. Deus vai dar muito mais para você. Por quê, pastor? Porque Deus está falando: põe de volta as sandálias. Amém, irmãos? Último ponto. Esse é o que eu quero compartilhar, que tem a ver com o tema do jejum. A capa. Diga assim comigo: a capa. Estou encerrando aqui já, tá bom? Olha o que diz. Nada disso estava com Pedro. Não estava o cinto, não estava as sandálias, não estava a capa. Não estava com ele. Mas como que chegou até lá? Você tem ideia aqui? Tudo estava na sala oficial do guarda, do cara que gerenciava a cadeia. Isso ficava lá durante o dia, trancado, ninguém poderia entrar lá. Como que chegou, apareceu dentro da cela de Pedro? A resposta é bem simples. O anjo, antes de ir para a cela de Pedro, ele passa na sala do oficial. E o anjo passa, ele pega as sandálias, o cinto e a capa. O anjo pegou os pertences e uniu tudo e levou. Onde estava Pedro? Em outras palavras, o anjo disse: Pedro, antes de você sair, tudo que é seu vai ser restituído. Está aqui. Está aqui o cinto, está aqui a sandália, está aqui a capa. Você tem noção? Era o impossível acontecer, mas aconteceu. Eu quero falar para nós como igreja: se o diabo roubou alguma coisa da sua vida nesse tempo, se prepare para receber de volta tudo o que você perdeu. Outra chave aqui. Desculpa. Vou usar a capa. Me ajuda a pôr de novo aqui, por favor. Só pôr assim. Não, vou tirar, peraí. Pedro estava preso, amém? Sim ou não? Ele estava vestido, com um vestidão mesmo. Mas quando ele colocou a capa é o seguinte, ó, eu estava vestido. Quando eu coloco a capa, eu sou revestido com o poder de Deus. A capa é o enchimento do Espírito. A capa é o incendeia.
E o diabo pensando, não, eu peguei agora o líder dos crentes, eu peguei o cara que estava arrebentando com nós. Ele caiu do burro, porque o diabo pensava que ele tinha paralisado ventanias, tribulações, dificuldade, né? Quando a gente passa por tribulações, o que acontece? Esfria. Quando a gente passa por crises, o que acontece? Esfriamento, desânimo, ao ponto de matar a liderança, se você é líder, ao ponto de matar o ministério, o chamado, se você tem chamado de alguma coisa. Mas o diabo se enganou. Deus tem para nós revestimento de glória, de poder, fogo do Espírito para nós nesse tempo. Agora, se eu estou sem a capa, o que acontece? Eu estou desprotegido. Sem capa, eu estou no frio da noite. Sem a capa, a temperatura que eu tiver vai ser que eu vou viver. Sem a capa, eu não consigo ter a temperatura celestial, porque é ela que me reveste. É o Espírito que habita, que flui, que derrama fogo. Sem ele, eu não avanço. E o crente sem, não é a capa, aquela capa religiosa não. O crente sem a capa espiritual, que incendeia, se ele não tem ela, ele fica um crente ambiente. Se ele chega num lugar, está morno, ele é morno. Se é frio, ele está frio. Se é quente, ele é quente. Mas quando ele sai lá fora, ele fica frio. Olha para mim. Ei, tem gente que é assim no nosso meio, nesse tempo. Tem irmãos, sinceramente, é um fato. Mas vai transformar em verdade, ao contrário disso. Tem gente que vem para o culto, vem para a reunião da célula, ele vem pegando fogo, hoje eu vou voar, hoje eu vou... Aí quando ele sai do contexto da vida da igreja, ele chega lá na temperatura do mundo, ele fica igual o mundo é. Pô, eu não entendi nada desse irmão aí, ele quer voar aqui, mas lá fora também ele quer mergulhar no inferno. Por que isso acontece? Porque não tem a capa celestial, não tem a capa do Espírito, não tem o fogo, não tem a unção, não... flui só no momento, depois abandona. Diga assim comigo, a capa é o revestimento do Espírito. Diga assim comigo, onde quer que eu vá, eu irei cheio do Espírito, no poder do Espírito. Eu vou dizer para você, a capa impede toda frieza e instabilidade da sua vida. E eu quero encerrar com os irmãos. E eu quero falar para você, hoje o Senhor quer restaurar, Deus quer revestir de poder a sua vida. Nós só vamos batizar esses irmãos, só vamos conquistar cheios do Espírito, incendiados. Sem combinar, eu e o pastor a gente não combinou. Ele falou, queria colocar um jejum, tal. Ele falou incendeia, eu falei, bicho, é isso mesmo. Porque o tema do nosso projeto é incendiários. A gente nem tinha conversado com os jovens. Por quê? É a chave. Pega suas mãos, Pai, no nome de Jesus. Eu quero profetizar que haverá, a partir de hoje, um revestimento de poder sobre nós. Nada vai nos parar, porque nós vamos nos levantar no poder do Espírito Santo para fazer a obra, para fazer o extraordinário de Deus. E essa igreja ficará pequena por mover sobrenatural que o Senhor vai fazer através de cada um desses irmãos. E eu declaro, seja revestido, seja cheio, seja incendiado pelo poder do Espírito. Quero encerrar com os irmãos lendo um texto muito conhecido nosso, Atos 1:8. Atos 1:8. Quem não conhece daqui precisa nascer de novo, ir para o encontro, fazer maturidade. Atos 1:8. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, o que nós estamos compartilhando não é nada novo, só estou te lembrando quem você é, o que Deus deu para você nesse tempo. É tempo de você se levantar, é tempo de você usar o cinto, é tempo de você colocar sandálias e correr a carreira proposta, mas debaixo da capa do Espírito incendiado pelo poder de Deus. Vamos ficar em pé onde você está. O pessoal do louvor, vamos fazer aqui. Projeta para mim o último PowerPoint, o último, volta um aí, penúltimo. Os irmãos estão me entendendo aqui?
Quero encerrar com você essa palavra para a gente orar. Olha para cá. É que ele ficou escuro, mas eu vou ler. Olha para mim. O diabo estava pensando que tinha paralisado nossa igreja. O diabo estava pensando que tinha paralisado os líderes, as células, os radicais kids. O diabo pensou, agora eu parei esse povo. Eu parei esse povo porque eu tomei as sandálias deles. Eu parei esse povo porque eu destruí a identidade. Eu vou falar para você, olha para cá. O diabo se enganou. O diabo ele já é derrotado, mas ele perdeu mais uma vez. Por quê? Porque não foi ele quem escolheu a nós, mas foi o Senhor que escolheu. E a Bíblia fala que ele nos escolheu para que nós possamos ir e dar muito fruto no nome dele. E os frutos vão permanecer. Eu quero orar por você. O Senhor vai levantar você hoje novamente. O Senhor vai restaurar você novamente para um novo tempo de conquista, de transformação, de milagres, de vitória nesse tempo. Amém? Amém, irmãos? Pega as suas mãos, deixa eu profetizar sobre você em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu profetizo sobre os meus irmãos, sobre nós como igreja. Há um tempo novo, há um mover sobrenatural vindo sobre nós. Vem um tempo novo de vitória, de conquista, de transformação, de edificação. Se nós estávamos correndo, nós vamos agora voar. Se nós estávamos paralisados, nós vamos correr. Se nós estávamos tristes, nós vamos ficar alegres. Se nós estávamos andando devagar, nós vamos correr. Por quê? Porque o Senhor está soprando o vento do Espírito, o vento do milagre, o vento do mover sobrenatural de Deus. Eu declaro restituição sobre nós, renovo sobre nós, fortalecimento sobre nós. O cinto aponta, eu estou firme. O cinto aponta, eu estou firmado. Nada vai me parar, nada vai me calar, porque eu estou firmado em Cristo, na minha identidade. Eu sou filho, filho amado. Eu sou filho, filho amado. Nada vai me parar. É a minha calça, a minha roupa não vai cair, porque eu estou firmado. O cinto é a minha proteção, mas também a sandália. A sandália é porque eu vou vesti-la novamente e eu vou mais longe. Eu vou mais longe. Se eu multiplicar uma célula, eu vou multiplicar 3. Se eu multiplicar uma célula, vai se tornar uma rede. Se eu sou discipulador, eu vou me tornar um obreiro. Eu vou muito mais longe, porque o Senhor já me deu a sandália. Mas a capa, eu quero profetizar. A capa, você vai ser cheio do Espírito. O calor do Espírito vai te incendiar e você vai conquistar. Vai haver milagres, transformações. Talvez você não está vendo nada. Talvez você tenha questionado, Senhor, não tem dado certo. Eu quero abrir mão. O Senhor está te lembrando. Eu estou restaurando o cinto. Eu estou restaurando as sandálias. Eu estou restaurando a capa. Ora lá, baixara lá, bacara lá, barabaixou. Oh, eu quero que a gente comece a orar, irmãos, para receber essa palavra. Se você tem vivido um tempo de paralisação, eu quero te falar, chegou o tempo do final dessa história e tem algo novo. Algo novo. Oh, Espírito Santo. Eu sinto os irmãos sendo renovados, restaurados no coração. Chegaram aqui querendo abrir mão. Chegaram aqui falando, é a última vez. O Senhor está te falando, eu vou restaurar a sua sorte. Eu estou restaurando hoje. Colocando o cinto, fica firme. Colocando a sandália, você ir mais longe, mas revestindo, incendiado pelo poder do Espírito. Pega as suas mãos, nós vamos fazer um louvor e nós vamos orar junto. E nós vamos fluir, nós vamos ser aqui incendiados para a glória de Deus. Sua glória sangrou no madeiro sobre me conectou, salvou, curou. Ele me dá um destino, uma calca, um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pois o anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ir. Pois o anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: Pega as suas mãos.
despedir dos meus pais. Eu relevei as carroças e eu afundei meus barcos no cais. Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei as carroças e eu afundei meus barcos nos cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Aleluia! Oh, Espírito, só tenho você, Deus. Oh! Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em sério com você, sério com você. Oh, Espírito Santo. Irmãos, eu quero fazer um apelo aqui para você. Eu sinto no meu espírito. Eu queria que você se desprendesse de tudo que é natural. Esqueça quem está do seu lado, esqueça qualquer coisa agora, mas foca o seu coração nesse momento. E o Senhor coloca no meu coração, irmãos e irmãs, que queriam abrir mão, desistir, queriam chutar o balde, como a gente ouviu aqui há alguns tempos, com os jovens. Eu quero te falar, o Senhor quer restaurar a sua sorte. O Senhor quer restaurar as promessas da sua vida. Nada pode te parar, nada vai parar. Mas você precisa decidir. Decida restaurar o cinto. Decida restaurar as sandálias. E principalmente, a capa. O mover do Espírito na sua vida. Eu queria que você viesse aqui à frente para receber oração. Sai do seu lugar. Se você está se sentindo dessa maneira, não se sinta culpado e envergonhado. Mas se você quer ser restaurado, sai do seu lugar, vem aqui à frente rapidamente. O Senhor quer restaurar a sua sorte. Isso, sai do seu lugar. O Senhor quer remover toda a culpa, todo o medo, toda a paralisação. Sai do seu lugar, venha, venha, venha. O Senhor quer incendiar você. O Senhor quer restaurar você. Homens e mulheres, venham. O Senhor está te chamando para um renovo. Venha, saia do seu lugar. Sou totalmente teu. Pelo teu amor. Eu quero que a gente olhe para esses irmãos vieram aqui. A irmã aqui, as outras irmãs, os líderes, o pastor, pode me ajudar a orar aqui. Irmãos, existem mais pessoas. Deus quer restaurar você. É tempo da oportunidade. Não resista. Deus quer realizar a obra. Ele tem pressa. Mas às vezes o medo te paralisa. Venha, isso, venha, vem. Deus quer restaurar a sorte. Deus quer fortalecer você. Deus quer reavivar as promessas. Oh, oh, Espírito, vamos orar agora. Se você não veio, erga suas mãos aqui. Vamos começar a orar. Promover o Espírito de restauração, de renovo, de fortalecimento. Erga suas mãos. Comece a profetizar sobre cada irmão, cada jovem, cada irmã. Flua. Espírito Santo, move, restaura, renova.
Fortalece. No nome de Jesus eu declaro restauração, restituição, renovo, convicções que foram tiradas pelo diabo. O Senhor restaura, o Senhor renova, o Senhor manifesta. Nós declaramos flua, restauração, restituição, renovo, sandálias de volta nos pés, cinto da identidade, firmeza, capa, fogo do Espírito, capa, mover do Espírito incendiados. Recebe agora, no nome de Jesus. Com você, sendo com você. Qual que é? Qual? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós temos mais uns 5 minutinhos. Eu queria continuar orando agora para a gente ser incendiado pelo fogo de Deus. Quantos querem ser incendiados? Diga amém. Glória a Deus. Fala para o irmão assim: nós vamos ser incendiados. Fala para ele: esse jejum vai transformar ainda mais as nossas vidas. Quantos querem nisso? Diga amém. Então eu queria desafiar você. Eu sei que está frio, mas eu queria desafiar você a sair assim do frio um pouquinho. Vamos aquecer o espírito. É o tempo oportuno. O jejum de 40 horas é para incendiar, é para restaurar, para renovar, para palavras sendo liberadas, profecias, vida de Deus fluindo entre nós. É o tempo oportuno. Quantos podem entender isso aqui? Então eu queria que a gente orasse para o incendiar do espírito, restauração da chama, renovo. Nós vamos fazer uma canção que é conhecida, só uma parte. Eu quero que a gente flua. Deixa, você tem liberdade, fluir. A Bíblia fala que nós somos chamados para viver em liberdade. Cristo nos libertou para viver uma vida em liberdade. E nós vamos fazer isso no nome de Jesus. Diga amém. Amém. Vamos fazer a canção? Pega suas mãos, seja livre. Ô Espírito, vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Move sobre nós. Espírito vem, Espírito Santo. Move. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vamos declarar. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Pega suas mãos. Flua Espírito, xarararabacararabachou, recheguei, roçobalabacarabassou, sopra Espírito, sopra, incendeia,
Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Sopra! Sopra, Espírito! Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Libera a sua voz, vamos orar agora. Olha em línguas, ativa o Espírito. Ora, olhe. Profetiza, profetiza. Se você tem uma palavra, você tem uma palavra de Deus, profetiza, olhe. Vem tocando. Olhe. O Espírito quer fluir. Mova, Espírito. Renovo. Fogo do renovo. Restaura. Checararaba. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu sinto muito forte no meu espírito. Muitos aqui foram roubados espiritualmente. O que é isso? Roubado espiritualmente. Arrancaram a sua inocência, arrancaram algo de você tão precioso na presença de Deus. E hoje você se sente nu e impróprio de usar a capa a qual o Senhor já te deu por herança. Eu tenho uma palavra para você, dizer algo para você. E eu quero orar por você nesse exato momento. O Senhor ele quer restituir, colocar novamente a capa sobre as suas costas. Colocar o cinto do evangelho, da afirmação. E colocar as sandálias. Como o pastor Jair acabou de ministrar, você entendeu? Mas eu quero reafirmar algo. Que Deus, o Senhor, Ele está colocando novamente aquilo que arrancaram de você. E o que arrancaram de você, pastor? Foram pessoas, mas também Satanás. Agora chegou o tempo de você se posicionar em algo. Deus, eu quero ser restituído pela capa, que é a unção. Eu quero o cinto, que é a firmeza, e a sandália, que é o evangelho. Fome por ti, sede por ti. Oh Espírito Santo, você crê nisso que eu estou dizendo? Talvez, irmão, a sua caminhada nesses dias tem sido uma rotina mecânica. Você engata a primeira, engata a segunda e vai embora. Mas você esqueceu de viver aquilo que você já viveu com Ele. Experiência, vida, constância. Hoje é o dia que o Senhor quer tirar você da zona de conforto e te colocar em lugares mais altos e mais profundos. Então, simplesmente, se você tem esse sentimento que roubaram algo de você, roubaram a sua inocência, roubaram a sua presença, a sua intimidade com Deus. Alguém levou, alguém tirou, e hoje você se sente nu e pobre. O Senhor está restaurando a sua vida, a sua intimidade, a sua perseverança, a alegria, a paz, a vida dele, a constância nele, o poder dele em você. Agora você precisa falar: Deus, eu anseio por isso. Eu preciso disso. E eu quero orar por você. Eu quero declarar o que você vai receber da parte de Deus agora. Feche os seus olhos. Põe a mão nos seus ombros. Você vai sentir algo da parte de Deus. Nós não andamos por aquilo que nós sentimos, nós andamos por aquilo que nós cremos. Mas você vai perceber alguém colocando algo sobre as suas costas no mundo do Espírito. Irmão, nós precisamos ter experiências com Deus. Para de querer andar uma vida rasa. Anda com a experiência a qual Deus quer te dar. Eu quero orar por você e você vai sentir alguém colocando algo sobre as suas costas. Alguma coisa te apertando, que é o seu cinto. E você vai sentir algo nos seus pés também. É porque está sendo restaurado. As suas convicções, as suas verdades, aquela inocência que você tinha perdido, você está voltando. A vida do fluir de Deus, aquilo que Pedro viveu, você vai viver nesses dias. Agora tudo é uma convicção, é uma fé e uma medida a qual eu quero viver com Deus.
Satanás, ele não tem direito em te tocar. Espírito Santo de Deus, eu oro pela tua igreja. Ah, Deus, como o Senhor é bom. Muitos aqui foram roubados da sua inocência. Foram tirados, Senhor, algo que eles tinham tão de precioso. Talvez há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, talvez há 30 anos atrás, essa pessoa tem vivido de uma forma constante, porque ela perdeu aquilo que era mais precioso, que é a presença. Oh Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, vem agora. Começa a colocar a capa novamente. Aqueles que não tinham a capa, sintam-se tocados agora pelo poder de Deus. Sintam-se tocados pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo que desceu como fogo no dia de Pentecoste toque você agora nesse exato momento, com uma palavra de vida. Sinta agora o poder de Deus te tocando agora, em nome do Senhor Jesus. Ele colocando a capa sobre você. A capa representa a presença dele sobre a sua vida nesse exato momento. Sinta agora o cinto do Senhor, que é o firmamento do Evangelho, da constância, do firmado naquilo que você está firmado em uma rocha, aonde você estabeleceu a sua vida em uma rocha agora, em nome do Senhor Jesus. Sinta agora os seus pés sendo calçados. Oh, pela palavra que te dá firmamento, pela palavra que te traz vida. Em nome de Jesus. Sinta agora o toque nos seus ombros. Sinta agora nos seus coração, na sua vida agora fluindo de dentro para fora. Sinta a capa de Deus, sinta o cinto de Deus, sinta as sandálias agora do Senhor, trazendo vida para você. Põe a mão no seu coração e comece a orar. Você vai sentir algo tão diferente. Você vai viver algo tão diferente. Comece agora a orar. Se você já ora em línguas, comece a orar e edifica o teu espírito. Comece a sentir a capa batendo em seus braços. Comece a sentir leve agora. Comece a sentir não mais com frio, porque agora você está coberto. Comece a sentir agora o seu coração sendo aquecido. Comece agora nesse exato momento. Ora, você correr e você vê que essa capa está trazendo força agora para você cumprir o ID. Comece agora. Saber que agora suas roupas não estão mais caindo, porque existe um cinto que está te protegendo, que está dando firmamento. Oh, xarabala. Comece a correr agora, porque os seus pés não doem mais, porque está calçado com as sandálias que te faz andar sobre o Evangelho da salvação. Você está revestido, vestido pela couraça da justiça. Você está vestido em nome de Jesus pela armadura a qual o Senhor te deu para propagar o ID do Senhor. Em nome de Jesus, receba a vida de Deus, reviva o fluir do Espírito de Deus, reviva, venha reviver, venha agora ser restaurado, venha ser agora único na presença de Deus. Seja tocado, seja renovado pelo Espírito Santo de Deus, agora, em nome de Jesus. Oh, receba mais,
mas agora é a presença de Deus. Você não está mais você está revestido com a capa, revestido com o cinto, revestido com sandália. Ide e fazei discípulo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nada te prende, nada te paralisa. Agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Oh, irmãos, esse jejum de 40 horas tem sido e está sendo poderoso em nossas vidas. O jejum, ele nos traz sensibilidade. O jejum, ele nos traz vida. E é o tempo de você estar sensível ao que a voz do Senhor está dizendo a você. É entender o nível que nós estamos. É entender que nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai nos parar. Você foi revestido. Oh, Deus. Oh, aleluia. Creio que já terminou, né, pastor? Amém. Eu quero só passar alguns avisos, mas orar por você para nós encerrarmos. Amanhã às 10 horas nós estaremos aqui no prédio da igreja, amém, irmãos? Às 10 horas da manhã, nosso culto de encerramento também de Santa Ceia, do jejum de 40 horas. Nós teremos também nosso culto também de Santa Ceia pela manhã. À noite, às 18 horas, também nós temos nosso culto também, família, também Santa Ceia, amém? Eu quero te convidar, meu irmão, esteja conosco, esteja nos cultos, esteja ouvindo essas palavras. Amanhã tem mais uma palavra pela manhã, à noite também. Tempo de Deus nos despertar para nós ser incendiados para poder incendiar. Ter vida de Deus, fluir em Deus, viver isso que Deus quer de nós. Então viva isso que você recebeu hoje. Vai para sua casa, medita nessa palavra, medita no que foi dito. Deus, é isso, Senhor. Hoje eu tenho uma capa, hoje eu tenho um cinto, hoje eu tenho uma sandália. Antes roubaram isso de mim, mas hoje o Senhor restituiu sobre a minha vida. Viva isso, que nós vamos viver dias marcantes na presença de Deus, em nome de Jesus. Creia nisso que eu estou dizendo, amém? Levante suas mãos, eu quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar que as bênçãos do Senhor estão na vida dos teus filhos. Oh, Senhor, eles foram restaurados, eles foram completamente amados, eles foram completamente favorecidos. Existe um próximo nível de intimidade, de vida com Deus, um próximo nível de amadurecimento, de mentalidade transformada. Existe um próximo nível, e esse nível é que vem do Senhor. A graça e o favor está sobre nós, a tua presença do Senhor está sobre nós. Por isso, Senhor, nós fechamos esse dia com um relógio de oração que iniciamos logo pela manhã. E hoje nós oramos e declaramos sobre as famílias, sobre a vida financeira da igreja, sobre as células, sobre a igreja, sobre os projetos, sobre os alvos, sobre o poder, sobre as manifestações de dons. Nós oramos e cremos que nós já recebemos isso em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós declaramos e agradecemos por esse final de semana que está sendo único, e mundo restaurado e purificado em nossas vidas. Nós cremos que amanhã nós receberemos muito mais da tua palavra, muito mais da tua presença. Por isso nós te agradecemos por ontem, por isso nós te agradecemos por hoje, e por isso nós te agradecemos por amanhã, aonde nós lembraremos que nós temos uma aliança, que nós somos favorecidos, que nós somos filhos amados, em nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Somos marcados, somos filhos, somos favorecidos, em nome de Jesus. Aleluia.
através dessa obra. O Evangelho tem rompido fronteiras, mudando mentes e transformando corações. Mas ainda temos um grande desafio pela frente. Em todo o mundo, pessoas de toda tribo, povo, língua e nação ainda não conhecem ao Senhor. E você é peça fundamental para que essas pessoas sejam alcançadas. Oferta especial Missões. Dia 9 de agosto. Invista nessa obra.